A chantagem emocional é uma ferramenta muito utilizada para manipular as pessoas. Saiba como ela funciona e como se proteger dela. Oi, gente, eu sou Elaine Albano, psicóloga, e sejam bem-vindos ao meu canal. Chantagem ou manipulação emocional é uma forma de manipulação psicológica onde o tom de ameaça se faz presente, mesmo que seja de forma sutil. Ela pode acontecer no trabalho, nas relações familiares, nas relações afetivas e até mesmo nas amizades. A pessoa que faz a chantagem emocional com a outra, ela costuma usar como grande ferramenta a culpa do outro. E aí, a vítima, para evitar ou para minimizar essa culpa, ela acaba agindo conforme o outro queria. Em geral, uma pessoa manipuladora gera no outro uma sensação de desconforto, de culpa e até mesmo de medo. Os tipos mais comuns de chantagem emocional são: primeiro, ameaça de punição. É como se a pessoa, ao não fazer o que o outro espera, ela tem o receio de ser castigada de alguma forma. Segundo, ameaça de autopunição. É quando a outra pessoa usa como argumento para que a vítima faça o que ela quer, ela usa a ameaça de se punir, de se machucar, de se cortar, de fazer algo contra si mesma. E aí a outra pessoa, com medo de que isso aconteça, ela age conforme o outro espera. Terceiro, vitimização. A pessoa que provoca a chantagem, ela fica se colocando no papel de vítima frente ao outro. E o outro se sente mais uma vez culpado e aí acaba abrindo mão do que ele queria fazer para agir conforme o outro esperava. E o quarto é a recompensa condicionada. É aquela história de: se você fizer isso, você vai ganhar isso. Se você fizer isso por mim, eu faço aquilo por você. Então, é como se fosse uma troca, uma condição realmente. Geralmente, a pessoa que está sendo vítima da manipulação emocional tende a se fechar e não conta para os outros o que ela está vivenciando. Na maioria das vezes, o manipulador emocional tende a ser uma pessoa muito simpática, agradável, e em várias situações a vítima nem percebe que está sendo manipulada. Por isso, quando você começar a se sentir frequentemente culpado em uma relação, questione-se se você não está sendo manipulado emocionalmente. E aí você me diz o seguinte: ok, Elaine, estou sendo vítima de uma chantagem emocional. E agora? O que eu faço com isso? Como eu faço para sair dessa? E eu vou te explicar isso agora. Primeiro, entenda que você não pode corresponder às expectativas do outro com algo que você não sente, mesmo que isso te faça sofrer ou faça o outro sofrer muito. Você não pode se sacrificar para dar ao outro algo que você não tem. Perceba que você não pode se manter refém de uma situação por se sentir culpado nela. Aí você me diz: ah, mas eu me sinto mal fazendo isso com outra pessoa. Lembre-se que nem sempre as coisas são tão simples como a gente gostaria. Em várias situações, nós precisamos passar por uma tempestade para no dia seguinte ver o sol. O que eu quero dizer com isso? Que tem algumas atitudes que nós precisamos tomar, independente da dor que vai causar em nós e no outro. Saiba que talvez o outro não esteja fazendo isso de forma proposital. Muitas vezes ele não se dá conta de como está agindo. Essa é a forma que ele encontrou para lidar com a raiva, com a dor, com a frustração que ele está sentindo. Outra questão é que quando nos relacionamos com outras pessoas, seja numa relação afetiva, numa relação profissional, de amizade, nós corremos o risco de nos decepcionarmos. E aí a gente pode sofrer sim nessa relação. E desse risco ninguém está isento. Por isso, se eu me permito me aproximar de alguém, eu tenho que estar pronto para lidar com as consequências que podem surgir. Eu tenho que entender que essa proximidade pode dar certo ou não. E nem sempre as coisas vão acontecer conforme eu queria.
E isso vale tanto para você quanto para o outro. Então, se o outro não estava ciente desse risco, se ele não se preparou, se ele não foi maduro o suficiente para entender que a relação poderia não dar certo, você não pode se penalizar por isso. É importante também você entender que os erros que nós cometemos nos permitem aprender com as situações que acontecem nas nossas vidas. Por isso, não se culpe por algo que você tenha feito. Entenda que foi, ou talvez ainda será necessário, você passar por isso para crescer e se desenvolver após essa situação. Uma outra orientação para quem é vítima de chantagem emocional é: faça terapia. Se você buscar a ajuda de um profissional qualificado, você vai se conhecer muito melhor, você vai se tornar uma pessoa mais segura e, consequentemente, a chance de outras pessoas te manipularem vai ser muito, muito menor. Como eu costumo fazer, na descrição desse vídeo eu vou deixar a recomendação de alguns livros referentes a esse assunto que podem te ajudar caso você queira se aprofundar sobre isso. E se você tiver gostado desse vídeo, não se esquece de curtir e encaminhar para alguém. Talvez alguém esteja passando por essa situação sem que você saiba. E ao encaminhar esse vídeo, quem sabe você estará ajudando ela. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário abaixo para eu saber o que você achou e até a próxima!